Olá, amigos. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre as questões relativas ao desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, criança e adulto, né? Como é que se dá, quais são os problemas, quais são as situações a serem enfrentadas, especialmente do ponto de vista pedagógico. Bom, qual é a diferença básica que existe entre uma pessoa que é cega e uma pessoa que não é cega? Bom, isso é óbvio, a pessoa não pode utilizar o mecanismo da visão. Acontece que o mecanismo da visão é um mecanismo altamente integrador. A pessoa já nasce com um potencial humano, um potencial intrínseco de imitação, e essa imitação se dá muito através da visão. E a visão também tem esse aspecto de integração. Ela consegue ver o todo, ela consegue analisar muitas partes de tudo aquilo que está acontecendo. No momento que a pessoa não tem a visão, essa visão global, essa capacidade de perceber tudo ao mesmo tempo, fica bem restrita. É claro, se você não tem a visão, o que vai ter que fazer? Vai ter que substituir a falta da visão por uma coisa qualquer que vai suprir os seus sentidos. E aí é mais ou menos óbvio, o tato. Né? O tato é muito importante, né? A pessoa sentir o mundo. Tá? Mas sentir o mundo através do tato significa ver as partes. Imagina, por exemplo, você pegar uma imagem, por exemplo, de um gato, né? Numa escultura, uma imagem, um gato. E a criança então vai passando a mão nas partes, ela não tem a visão global. Ela vai sentir as orelhinhas, ela vai sentir os olhinhos, talvez o bigode, a boquinha, o corpo, o rabo. E aí ela vai montando mentalmente essa união. Essa que é a diferença. Então, em resumo, é isso que acontece. As partes são unidas para formar o todo. Essa é a forma do cego perceber o mundo. Imagina, por exemplo, você jogar uma bolinha de papel no chão. Se você enxerga, seu olho bate em toda a superfície, rapidamente você localiza. A pessoa cega não. Ela vai poder passar a mão devagarzinho, percorrendo todo o ambiente até achar a danada da bolinha. Claro que você vai procurar desenvolver na pessoa com deficiência visual os macetes para que essa falta de possibilidade de analisar o todo ela seja suprida de alguma maneira. Quer ver um exemplo? Você pegar, por exemplo, essa bolinha, em vez de você passar a mão formando um caminho, você simplesmente pega uma bengala e passa a bengala, tentando sentir a interseção dessa bengala com essa bolinha. É mais rápido. Então, é exatamente essa que é a grande diferença. Então, o tato é um ponto muito importante para a pessoa com deficiência visual, mas não é o único. É muito importante também a questão da audição. A audição é sobremaneira importante, porque o tato se destina à localidade, à presença, à proximidade física. A audição não. A audição permite a comunicação à distância. Tá? A pessoa vai escutando. Aí o pessoal vai dizer assim, mas espera aí, eu já ouvi falar que as pessoas com deficiência visual escutam mais do que as outras. Não é verdade. Escuta tanto quanto. A única diferença é que prestam mais atenção, porque a visão é altamente distratora. Você está ali olhando o ambiente, está acontecendo um monte de coisa, você não está nem escutando, você está olhando. No momento que você fecha o olho, você começa a prestar atenção nos ruídos. E os ruídos, eles são altamente organizados. Você pode, por exemplo, localizar um determinado objeto através do nosso mecanismo de representação tridimensional, que o nosso ouvido faz muito bem. Consegue saber se está à esquerda, se está à direita, se está à frente, se está longe, se está perto. É claro que na pessoa com deficiência visual, esses sentidos acabam sendo mais cuidados. Ele se treina para aproveitar ao máximo o sentido. Então dá a impressão de que intrinsecamente a pessoa escuta melhor ou mais. Não, só presta mais atenção
E aprende, claro, a diagnosticar uma ou outra situação que a gente normalmente passa batido porque não precisa. Bom, outros sentidos. O olfato. Tem até um filme, Perfume de Mulher. Talvez vocês já tenham escutado nesse filme. A pessoa identificar a pessoa pelo cheiro. Sim, é claro, você acaba... Dizem que o nosso sentido de olfato é um dos sentidos mais apurados, né? Que a gente sentiu um cheiro quando criança, depois passam-se muitos anos, a gente consegue identificar esse cheiro com perfeição. Eu não sei se é verdade ou se não é verdade, mas o cheiro tem alguma importância, mas do ponto de vista pedagógico, pode ter certeza, é pouco aplicável. Ou pelo menos não se definiram técnicas muito especiais para isso. Mesma coisa é o paladar, né? Se alguém vai lamber alguma coisa para saber o gosto, comida tudo bem, mas em geral paladar e olfato são de menor importância. Mas o desenvolvimento do tato e o desenvolvimento da questão auditiva é fundamental. Criança e adulto é diferente? A gente tem que dizer que sim. Bom, criança. A criança, ela nasceu cega ou ela não nasceu cega? Se ela não nasceu cega, ela já teve contato com o mundo, então, de certa maneira, ela já traz algumas interpretações globais associadas. Então, quando ela vai definir ou vai conhecer um objeto novo ou um assunto novo, ela pode fazer referências a coisas que ela já trouxe. Então, nascer cego traz mais dificuldade, obviamente, porque a possibilidade de você fazer comparações já é muito menor. No caso das pessoas que ficam cegas, a pessoa, claro, vai tentar sempre fazer aproximações, associações, paralelismo entre uma coisa e outra com muito mais facilidade. Mas talvez a pessoa se sinta com um sentimento de perda muito grande, e esse fato de ter que substituir a visão pela audição e pelo tato pode causar sérios problemas de ordem psicológica. Mas tem que se conviver com isso. Então é isso. Basicamente, esses são os pontos mais importantes. No nosso texto, a gente aprofunda bastante esses temas.